Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. O tema da videoaula de hoje é a geopolítica dos recursos hídricos. Então a gente vai continuar falando sobre água, né? Nós vamos dar sequência no tema água. A água que é um tema tão complexo e tão cobrado nos vestibulares. Bom, quando a gente olha para esse mapa que está aqui do meu lado, esse mapinha que está aqui do meu lado, a gente está vendo aqui um mapinha sobre, eu vou aumentar ele para você ter uma ideia, um mapinha sobre o clima, né? Esse é um mapa sobre clima, dá uma olhadinha aqui, gente. E quando você olha para esse mapa sobre clima, você vai ver que na região da linha do Equador, essa região aqui, ó, onde está meu dedo, ó, tá? Essa região da linha do Equador é onde está o chamado clima equatorial. E aonde está o chamado clima equatorial é a região do mundo que tem a maior quantidade de chuvas. Essa região, ela recebe o maior volume de chuvas do mundo. É lógico que nós temos outras regiões que também chovem, mas nessa região nós temos uma grande quantidade de chuvas. Então, quando a gente olha os territórios que estão próximos da linha do Equador, eles possuem uma grande disponibilidade de água porque existe um grande volume de chuvas, tá? Em outros lugares do mundo, como a gente vai observar, por exemplo, né, aqui na região, aqui na região onde está o deserto do Saara, eu vou ampliar aqui, nós temos uma quantidade de chuva, aqui ó, nós vamos ter uma quantidade de chuva bem menor, uma quantidade de chuva bem inferior. Então, dependendo do lugar que nós estamos no planeta Terra, nós temos um volume maior de água, linha do Equador, e dependendo do lugar que a gente está na Terra, como por exemplo a região do deserto do Saara, que é considerada uma região de alta pressão atmosférica, né, aonde é natural que ali seja mais seco, né? Ali voltam os ventos chamados de contralísios e naturalmente essa região é mais seca, quer dizer, é a região de partida de vento, e quando chega esse vento por altitudes mais elevadas, esses ventos acabam chegando mais secos. Então, quando a gente olha essa região aí na faixa dos 30 graus de latitude é a região onde a gente vai encontrar os desertos, e isso tem a ver com a circulação atmosférica. Então essas regiões, né, como eu estou citando o caso do deserto do Saara, nós temos aí dificuldades no acesso à disponibilidade de água. Então o mundo tem essa situação, tem lugares que têm acesso, tem lugares que têm dificuldade na questão da água. Bom, existe uma outra análise que é o avanço da escassez hídrica, e aí a gente tem que analisar três situações. Inclusive eu coloquei aqui do lado, gente, eu coloquei aqui do lado, tá? Eu coloquei aqui ao lado o sistema Cantareira, né? Que é um dos principais sistemas que abastece a cidade de São Paulo, tá? Então depois a gente fala um pouquinho sobre ele, mas está aqui o sistema Cantareira, tudo bem, gente? A água que vem para um sistema chamado Cantareira e essa água vai abastecer a cidade de São Paulo, tudo bem? Então, depois a gente volta a falar sobre isso. Mas hoje, quando a gente fala em escassez de água, e eu mostrei o sistema Cantareira e estou mostrando o sistema Cantareira, é porque quando esse sistema ele entra em colapso por algum motivo, por exemplo, por superutilização, por exemplo, por falta de chuvas, a gente tem falta de água, por exemplo, na cidade de São Paulo, porque ele é um dos principais responsáveis pelo abastecimento de água na cidade de São Paulo. Então hoje, a discussão da questão hídrica é uma discussão extremamente importante, é pauta aí de governo, porque não dá para ficar na cidade sem água. Então nós temos várias formas de escassez de água. Então você tem a chamada escassez física, eu até vou colocar aqui, né? Então você tem a chamada escassez física, é a quantidade de água insuficiente para o abastecimento da população, que é um pouco disso que eu estou falando aqui agora, que eu mostrei aí para vocês, o chamado sistema Cantareira, que não chega para a população, né? Então, quando tem algum tipo de problema, ou superutilização, ou seca, ou a junção dos dois, a gente vai ter essa escassez insuficiente para o abastecimento da população, tá? Depois, a gente tem logo aqui do lado, tá certo, pessoal? A chamada escassez econômica, que é a ausência de recursos financeiros para abastecer a população. Então, falta recurso para você investir nesse setor. E o chamado estresse hídrico, que é a relação entre o total de água consumida anualmente e a diferença entre a pluviosidade e evaporação. Ou seja, está faltando água no sistema. Então nós temos essa discussão de escassez física, a escassez econômica e, né, que é falta de investimento, tá certo? Falta de investimento de recurso financeiro para abastecer a população, tá? Isso também é falta de planejamento de governo.
E o estresse hídrico, que é essa diferença aí do que choveu, evaporou, tá? E a relação total da água consumida, ou seja, está faltando água. Então hoje existe uma discussão sobre a escassez de água. Está, entre aspas, faltando água nos grandes centros urbanos, né? E em alguns momentos a gente vê essa falta mais acentuada. No caso do Brasil, principalmente do inverno, que nós temos um inverno mais seco, então para a estação chuvosa, o Brasil é um país de predomínio de clima tropical, com duas estações bem definidas, então no verão, quando para as chuvas em boa parte do Brasil, a gente começa a viver um pouco dessa escassez. E aí a gente tem essa somatória de fatores aí, né? Tá? A escassez física, escassez econômica e o chamado estresse hídrico, tá? Então a gente pode viver esses problemas aí relacionados à falta de água. Bom, as áreas urbanas, elas têm uma grande dificuldade, ou elas têm grandes dificuldades, eu pus aqui uma imagem da cidade de São Paulo, para se obter água, e nós temos aí uma junção de problemas. A gente volta naquele slide anterior, né? Em algum daqueles pontos, ou aqueles pontos somados, levam a essa falta de água numa região como São Paulo. Vamos lembrar, eu vou pegar só como exemplo, a região metropolitana de São Paulo, ela tem 20 milhões de habitantes, né? E o estado de São Paulo tem de 45 para 46 milhões de habitantes, ou seja, só ali na região metropolitana de São Paulo, ali em torno de quase 40 municípios, você tem 20 milhões de habitantes, ou seja, quase a metade da população do estado de São Paulo. Então é óbvio que se você não tiver uma boa gestão da questão hídrica e, novamente, não tomar cuidado com aqueles itens que a gente viu lá atrás, falta de investimento, essa questão de você, né, eu vou voltar aqui para vocês verem, né, pessoal, se você não tiver aí essa questão de a escassez econômica, falta de investimento, a escassez física, ou seja, a quantidade de água está insuficiente para a população, está faltando população por algum motivo, nós vamos ter sérios problemas de falta de água. Então, se a gente for, voltando aqui, se a gente for pegar as áreas urbanas, elas oferecem grandes dificuldades para se obtenção de água, primeiro pelo volume de pessoas que você tem lá, e depois aliado a problemas técnicos que você vai ter na rede. O que significa isso? Parte da água que nós coletamos e tratamos e mandamos para as casas, parte da água acaba se perdendo no sistema, por exemplo, por vazamentos. Esses números, em alguns lugares, chegam a ser números muito elevados. Nós estamos falando em números que giram em torno de 30%, 40%. Então imagina que você coloca a água no sistema e 30% da água por algum motivo se perde, ou por vazamento, por uma questão de uma ligação clandestina que está roubando essa água. Então, por algum motivo, essa água acaba se perdendo. Então nós temos aí uma série de problemas. Não bastassem os problemas naturais de investimento, né, de escassez de chuvas, de superutilização de sistemas, ainda a gente também tem essa questão da perda da água dentro do sistema por vários motivos. Tudo bem, gente? Então também tem isso aí. Bom, segundo a FAO, que é um órgão ligado à ONU, entre 60% e 70% da água renovável retirada do planeta é destinado para a agricultura, ou seja, boa parte da água doce a gente usa para a agricultura. Tem até, inclusive, aqui dois gráficos, né, para você entender um pouco sobre isso, olhar um pouco no Brasil. Esses gráficos foram tirados em determinados momentos e às vezes, dependendo do momento que você olha o gráfico, tem uma pequena diferença aí. Então, se você, por exemplo, olhar a água para o agronegócio do Brasil, nós estamos falando aí de 65% para 70% da água é usado nesse sistema dentro do Brasil. Para a questão humana, nós estamos falando em torno de 18%, quase 20%, tá? E para a questão da indústria, nós também estamos falando aí, tá? Em torno de 14%, 15%. Esses números mudam um pouco, dependendo do momento que ele foi coletado, mas você está percebendo que no caso do Brasil, boa parte da água vai para o agronegócio. Se você for olhar no mundo, né? No mundo também fica a mesma porcentagem. No mundo também você vai ver uma porcentagem igual, né? Em torno de 60 e poucos por cento vai para o agronegócio, 20 e tantos por cento para a indústria e 10% para as casas. É um pouco daquele número que a ONU tinha dado, né? Salve um pouco de diferença para cá, para lá, a gente vai ver o agronegócio como sendo o grande consumidor da água doce no mundo. Tudo bem, gente? E esse aqui é o chamado sistema Cantareira, que capta e distribui boa parte,
coleta e depois vai ser o responsável pela distribuição de boa parte da água que chega em São Paulo. Então você está vendo aqui, né, pessoal? É um sistema de represas, tudo bem? Você está vendo aqui é um sistema de represas. Você vai ver aqui embaixo, ó, é um sistema de represas que chega lá embaixo no pé, é um conjunto de represas que vai até a região da Serra da Cantareira, é jogado para cima da Serra da Cantareira, trata-se essa água em cima da Serra da Cantareira e se distribui para a região, a cidade de São Paulo, né? São Paulo e seus agregados ali do lado. Então, é um sistema muito grande, né? Você está vendo que é um sistema muito grande. E se esse sistema dá problema, como já deu problema, tá? Acaba faltando água em São Paulo e São Paulo é obrigado a entrar naqueles rodízios malucos, né? De 3 por 1, 4 por 1, 3 dias sem água, um dia com água, 4 dias sem água, um dia com água. Uma loucura esses sistemas aí de rodízio que São Paulo faz. E aqui, pessoal, você tem um mapa mostrando, tá? Mostrando São Paulo e os agregados, né? São Paulo, a região metropolitana de São Paulo e o sistema que vai abastecer São Paulo, né? Da onde vai vir a água que vai abastecer São Paulo, né? Você vai ver aí, Cantareira, olha, você vai ver aqui do lado, pessoal, ó, você vai ver aqui do lado, ó, tá? Você tem aí então, ó, o sistema Cantareira, olha aqui, gente, aqui dá para ver melhor, ó. Você vai ter o sistema Cantareira, responsável aí pela maior parte da água que São Paulo vai consumir, depois a Alto Tietê, depois a represa de Guarapiranga e depois os outros. Então aí você tem, né, os sistemas que São Paulo tem e os locais que São Paulo tem, as represas que São Paulo tem para retirar essa água. Você está vendo que o sistema Cantareira, junto com o Alto Tietê, é o principal sistema. E aqui embaixo você tem um mapa que mostra esse sistema. Tudo bem, gente? Então, é necessário que o governo fique atento a esse sistema, desde investimentos na ampliação até no cuidado que você tem que ter com o consumo, conscientizando a população, olhando aquela questão das perdas, né? Olhando perdas no sistema, roubos que acontecem no sistema de água, enfim, tem que tomar cuidado, porque senão quando há uma escassez por algum motivo, e São Paulo já viveu esses momentos, né? Aí quem sofre, quem é penalizado é a população. Bom, outro problema que a gente tem é a poluição dos corpos de água, né? Desde agrotóxico, passando por uma cena como essa que você está vendo aqui, que é lixo na superfície da água, principalmente agora essa questão das garrafas PET que inundaram aí o mercado, né? Tudo é dentro de PET e depois não tem um sistema de coleta adequado, de coleta seletiva, e isso vai acabar parando dentro de rios e córregos, como a gente está vendo nessa imagem aqui. Então hoje a poluição dos corpos de água por lixo, tá? Por agrotóxico, por esgoto industrial, por esgoto residencial, é um dos grandes problemas que nós temos dentro do Brasil, né? Infelizmente, nós investimos pouco na coleta tanto do esgoto industrial como na coleta do esgoto residencial e fazemos o tratamento desse esgoto, né? O tratamento desse esgoto. Bom, quando a gente está falando de água, a gente tem que entender o seguinte: você viu que as casas, né, o consumo humano ali, na média, ali você vai ver que fica em torno de 10%. Né? O agronegócio 70%, indústria 20%, casas 10%, oscila para 10% e alguma coisa. Né? Bom, o problema é o seguinte: não adianta só você pensar em fechar a torneira da sua casa que você vai economizar água. Na verdade, quando você olha para uma imagem como essa que você está olhando aqui, é aqui que está a água. É a chamada, é o conceito que a gente tem de água incorporada ou água embutida, tá? Que é a água que está dentro de uma determinada mercadoria, mas que você não viu que aquela mercadoria consumiu água para chegar ali naquela gôndola, por exemplo, do supermercado. Então, quando você olha para uma imagem como essa que está aqui embaixo, que é a gôndola do supermercado, e você está vendo aí a parte do hortifruti, aí o que você está olhando em boa parte é água. É graças à água que se chegou a uma situação como essa que você está vendo aí. Então, quando a gente entra dentro do supermercado, boa parte do que você está vendo no supermercado, estou dando como exemplo o mercado, mas isso vale para quase tudo, né, que a gente tem, que é industrializado, a gente teve a utilização de água.
E a gente nem faz ideia. Então a gente imagina a água quando a gente está abrindo a torneira em casa. Mas não, a água vai muito além. Você tem água na produção industrial, você tem água na agricultura, você tem água na pecuária. Então, quando a gente fala em água, a gente precisa de grande quantidade de água para que ocorra a produção das coisas que chegam até as nossas casas. Então, quando a gente pensa na carne, quando a gente pensa no arroz, no feijão, quando a gente pensa num produto industrializado, aquele produto consumiu água para que ele fosse produzido. Então não adianta a gente ficar com uma falsa ideia de que a água é a torneira aberta lá em casa. Aquilo lá é um mínimo. Você viu que de forma geral a gente mostrou lá mundo, depois mostrou o Brasil, que lá é uma quantidade menor, a quantidade maior está no agronegócio. Então a quantidade maior está numa imagem como essa que você está vendo aqui, nas mercadorias que nós consumimos no dia a dia. Bom, quando a gente fala de pegada hídrica, né, é onde a gente está usando essa água, né? De que maneira a gente está usando. Então essa terminologia chamada pegada hídrica discute um pouco em que lugar nós estamos usando a água. Então você tem a chamada pegada hídrica do tipo de água que é utilizada pela chuva, que é a água verde, tá? Então, se você ouvir falar em pegada hídrica e utilizar a história de pegada hídrica verde, é a água da chuva. Se você pegar a água superficial e a água subterrânea, tá? É a pegada hídrica azul. Então, de repente, é uma terminologia técnica que, se você escutar, pegada é o quanto a gente usa de água, né? A utilização de água. Então, você tem a azul, que é a água da superfície, né? A água de superfície e subterrânea, água de superfície, lago, rio. A pegada que a gente chama de pegada verde, que é a água que caiu da chuva, que você aproveitou a água da chuva, e a que a gente chama de pegada hídrica cinza, que é aquela água que a gente usa para jogar, por exemplo, o esgoto, né? Poluentes, diluir poluentes. O caso do esgoto pode ser dado como exemplo aqui. Então, a gente tem várias pegadas de água, né? A da chuva, a do lago, a do rio, tá certo? A que eu uso lá para diluir, para levar esgoto. E aí tem terminologias que se encaixam com ela. Verde, azul e cinza, se caso for tocar nesse assunto mais técnico, tá? E a gente usa água para tudo. E aqui tem um exemplo, né? Já caiu até em vestibular essa discussão aqui desse exemplo, tá? E os gregos vão dizer que água, né, é sinônimo de vida e elemento natural para o abastecimento das comunidades ou para a agricultura. E aqui, eu acho que eu vou pôr um outro slide que fica melhor, gente, tá? Eu vou ficar mexendo com a câmera. E aqui o quanto cada sistema consome de água. Dá uma olhada quanto cada produto para ser produzido vai necessitar de água. Então essa questão da pegada, de quanto a gente vai usar de água, é um negócio que às vezes a gente não faz a menor ideia. Então, por exemplo, só para você ter uma noção aqui, gente, ó, tá? Para você produzir a carne de boi, 1 quilo, você vai gastar 17 mil litros. E aí, se você for pegar a cadeia toda, esses números vão para números muito mais altos. Então, quando a gente imagina que para produzir 1 quilo de carne se gastou quase 20 mil litros de água, para se fazer o arroz se gastou 2.000, quer dizer, 1 quilo de arroz, 2.500 litros de água, a gente não tem a menor ideia do quanto de água se gasta para fazer um produto, para chegar até um determinado produto, 1 quilo de boi, e ainda tem até chegar ao nosso consumo, que vai muito além, quer dizer, até chegar na nossa casa, até a gente consumir isso aí, esses números vão acabar sendo números muito mais altos mesmo, né? E aqui tem uma outra coisa para você ver, né? Para você entender. A água que você não vê. Cada brasileiro consome em média 5.559 litros de água por dia, né? Que a gente não vê que consumiu, né? Esse valor é a soma de toda a água utilizada direta ou indiretamente para a produção de bens e consumos e também das atividades cotidianas. Então, olha como é que a gente consome água aí e a gente sequer faz ideia de que está consumindo esse grande volume de água. Tudo bem, gente? Bom, quando a gente vai pelo mundo afora e vai falar sobre a água pelo mundo afora, né? A gente vai ver que em várias regiões do mundo nós vamos ter uma série de problemas relacionados à água. Então, por exemplo, quando você pega o continente africano, lá no continente africano você tem a bacia do Rio Nilo. E a bacia do Rio Nilo, ela engloba
pela região. O Nilo nasce ali no centro da África, eu daqui a pouco vou virar os mapas para você ver. O Nilo nasce ali no centro da África e corre em direção ao norte, né? Ele vai correr para o norte da África. Então ele vai nascer ali no centro da África, numa região de clima chuvoso, né? O Nilo, na verdade, tem duas grandes nascentes, né? Uma no Lago Vitória e outra na região da Etiópia. Aí elas se juntam e formam um rio só. E vai ali em direção ao Egito. Toda vez que a gente fala de Nilo, a gente logo lembra do Egito, né? Mas a bacia do rio Nilo, como ela nasce no centro da África, né? Tem duas grandes nascentes, o chamado Nilo Branco e o Nilo Azul. E eles se juntam para formar o rio Nilo. Você engloba uma série de países. Então você está falando de Egito, você está falando de Sudão, você está falando de Sudão do Sul, porque o Sudão foi separado em dois países há um tempo atrás, né? Foi dividido em dois países. A República Democrática do Congo, a Etiópia, o Quênia, Uganda, a Tanzânia, Ruanda, Burundi. Quer dizer, a quantidade de países envolvidos é enorme. E, óbvio, como fica o consumo e como fica a distribuição dessa água pelos países é problemático, porque conforme o rio vai correndo, ele vai passando pelos países, e aí se tem algum país, por exemplo, que vai utilizar mais água, ou através do agronegócio, ou através, por exemplo, da construção de uma hidrelétrica que vai ter a capacidade de segurar mais água na barragem, você vai acabar tendo problemas. Hoje, um dos problemas mais sérios que existe ali nesse conjunto de países que compõem o continente africano e que são servidos pelas águas que formam a bacia do rio Nilo, nós temos uma hidrelétrica que está sendo construída na Etiópia, que é alvo dessa polêmica, que estaria segurando parte das águas do Nilo, né? A Etiópia aqui tem uma das nascentes mais importantes que vai formar o rio Nilo, estaria dando problema. Por quê? Porque ficaria com boa parte desse volume, e aí os países que estariam rio abaixo, né, na discussão sobre hidrografia, teriam a falta de água, viveriam a falta de água, tá? Bom, a polêmica, gente, é por causa de uma empresa, de uma represa lá, tá? A barragem chama-se Grande Renascença, tá? É a maior do continente africano e irá impedir a passagem do Nilo Azul, tá? Principal afluente do rio Nilo e responsável por 86% do fluxo de água do rio. Então você vê que é um problema. Aí você está vendo a obra, né, dessa hidrelétrica, e até agora, inclusive, não se chegou num consenso sobre essa hidrelétrica. Tudo bem, pessoal? Ainda não se tem um consenso, mas para você ver como inclusive há uma discussão que no futuro talvez as guerras aconteçam não mais por petróleo, e sim as guerras vão acontecer por água. Então aqui você vai ver o Nilo, né, gente? Olha, eu pus dois mapas aqui para te mostrar a respeito disso. Vou ficar aqui no meio. Isso, fico aqui no meio. Então aí você vai ver os dois mapas aqui. Então você vai ver aí parte das nascentes do Nilo aí no Lago Vitória, que você está vendo aqui dos meus lados, né? Aí ali na Etiópia você está vendo a outra nascente, né? Você está vendo a nascente ali na Etiópia, o chamado Nilo Azul, que vai se juntar com o outro Nilo que vem aqui da região do centro da África, Nilo Branco e Nilo Azul, forma o rio Nilo e corre em direção ali ao mar Mediterrâneo, desaguando no mar Mediterrâneo com uma foz em delta. O que é foz em delta mesmo, gente? É uma foz que se abre em vários canais, tá? Bom, depois, gente, nós temos uma bacia também muito importante. Deixa eu pôr num ponto aqui que dá para enxergar. Nossa, não tem lugar nenhum. Aí, achei. Né? É a bacia dos rios Tigre e Eufrates, né? E aí também a polêmica dos países que estão envolvidos com esses dois rios que nascem ali na Turquia. Até já foi perguntado em vestibular, já se perguntou em vestibular onde é que nascia o rio Tigre e Eufrates. O rio Tigre e Eufrates, ele nasce na Turquia, passa pela Síria, passa pelo Iraque, junta, forma um rio só, faz a fronteira com o Irã e deságua no Golfo Pérsico. Então, Turquia, Irã, tá certo? Turquia, Síria, Irã, Iraque tem aí esses rios como rios importantes para servir. E lógico, ali toda a discussão sobre essa questão da água, né? Porque a Turquia detém a nascente, e como ela detém a nascente, ela pode segurar boa parte dos rios ali logo depois que o rio nasceu e soltar menos água para os países que estão logo abaixo. Então, a Turquia fica pressionando, até porque você tem problemas ali na região, né? Que problemas que você tem? Você tem ali uma região de conflito e a Turquia tem sérios problemas com a população curda. Então, como controlar essa população curda? Você está vendo, inclusive, aqui no mapa do meu lado, né, a região onde se concentra a chamada população curda, que está
mais concentrada ali na Turquia e deseja formar ali um país chamado Kurdistão. Então a Turquia que fica aí segurando essa água, detendo essa água, tá? E que pode pressionar os países que ajudem nessa questão curda aí, que é um problema para a Turquia. Tudo bem, gente? É um grande problema para a Turquia. Outro problema que a gente tem é a questão do Oriente Médio, pessoal. Vou por aqui. É a questão do Oriente Médio e as chamadas colinas do Golã, né? As colinas do Golã é onde estão as nascentes do Rio Jordão e ali Israel, Síria, Jordânia envolvida também nessa situação das chamadas colinas do Golã. O Rio Jordão é esse rio que você está vendo aqui, né? Que vai correr em direção a Israel, né? E Israel tem problemas relacionados à água. Então, na verdade, Israel fez uma situação interessante, porque Israel acabou invadindo as chamadas colinas do Golã, na Síria, tá? E tomou as colinas de Golã, onde estão as principais nascentes do Jordão. Então hoje Israel detém a nascente do Jordão, porque detém a nascente na colina do Golã. Esse mapa aqui vai te mostrar a questão lá, né, pessoal? Então você vai ver aqui, ó, vou pôr minha imagem aqui, né? Você está vendo aqui o chamado Mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doce. O Rio Jordão entra, faz esse lago de água doce, depois ele corre e entra no Mar Morto. Então Israel precisa muito tanto da água do Rio Jordão como do subsolo. Você vai ver que em Israel tem um aquífero bem interessante. Vou aumentar aqui, pessoal, a imagem. Israel tem um aquífero bem interessante, você está vendo aí, né? O aquífero oriental, o aquífero ocidental, tá? Então Israel está numa área de deserto, precisa de água, então Israel tira a água do lençol freático, né? Você está dando uma olhada aí no lençol freático. Israel tira a água do Rio Jordão e Israel partiu para cima da Síria e tomou na década de 60 as chamadas colinas do Golã da Síria, porque ela queria as nascentes do Jordão. Então para a Síria era muito importante essa região, por isso ela foi para cima e tomou. Bom, nós temos um caso, eu não podia deixar de passar, nós temos um caso que tem que ser lembrado, que é a questão dessa grande utilização de água, que é a questão do Mar de Aral. Na época, quando ainda existia a União Soviética, e ela estava dominando aquela região ali da Ásia Central, onde está o Cazaquistão, o Uzbequistão, a União Soviética começou um projeto de retirada de água de dois rios. Vocês estão vendo ele aqui, ó, um que está em cima, que é o Sirdarya, e o que está aqui do meu lado, que é o Amur Darya. Então a União Soviética, quando estava dominando essa região, né, essa região aí onde estão países como o Cazaquistão, o Uzbequistão, começou a tirar água desses rios para fazer projeto de irrigação nessa região, para produção de alimentos, para produção de produtos agrícolas. Não tinha só produto alimentar, também se produzia e se produz até hoje algodão. Então começaram uma forte produção aí nessa região. E essa região se tornou muito forte no chamado agronegócio. E aí o que aconteceu? Como eles estavam tirando água do Sirdarya e do Amur Darya, o Mar de Aral começou a secar, pessoal. E a produção agrícola aumentando cada vez mais, né? Aqui você vai ver inclusive uma imagem, né? Aqui embaixo de mim, né? Os países, o Cazaquistão, depois do lado o Uzbequistão, onde está o Mar de Aral, os rios Sirdarya e Amur Darya, esses rios sendo retirados para projeto de irrigação, o volume de água desse rio diminuiu e aí naturalmente o Mar Morto começou a o Mar de Aral, desculpe, o Mar de Aral começou a desaparecer. O Uzbequistão se tornou um dos maiores exportadores de algodão do mundo, o projeto de irrigação cada vez sempre ficando maior, e o que aconteceu é que hoje o Mar de Aral está nessa situação. Você vai ver o Mar de Aral em 89 e o Mar de Aral hoje, aqui embaixo, o Mar de Aral virou uma poça, na verdade, né, que representa 10% do seu original, 90% desapareceu, né? Ficou uma poça de água salobra aí onde é o Mar de Aral. Gente, já caiu no vestibular até questões perguntando como é o solo do Mar de Aral. É um solo que ficou salgado, né? Um solo que ficou cheio de sal. E para a gente ir terminando essa questão da discussão, né, de água, né, sobre vários aspectos, a gente tem ali a região do sul, sudeste asiático, o Planalto do Tibete
E a importância daquela região do Planalto do Tibete, né, aquela região ali onde está a Cordilheira do Himalaia, porque aquela região ali é a região de nascente de grandes rios, né? De grandes rios e de grandes disputas, como é o caso da Caxemira, lá na Índia, tá? Então você vai ver aqui um mapa da região, né? Grandes rios que nascem naquela região entre o Tibete e o Himalaia, né? Você está vendo aí o Nepal, o Butão, a Índia, a China, onde está o chamado Tibete, né? Tá? O Planalto do Tibete. E essa região que é uma região de onde nascem importantes rios, Brahmaputra, Ganges, tá? o rio Hindu, todos são rios que nascem nessa região, o rio Yangtze, o rio chamado rio Yangtze, que vai atravessar ali a região da China, o chamado Rio Azul. Então, vários rios importantes vão nascer nessa região aí que está sendo destacada no mapa, que vai estar sendo mostrada no mapa. Esse outro mapa mostra a grande quantidade de rios, como a região é formada por rios, né? Você está vendo ali mais distante a Índia, aqui do meu lado você está vendo a China, aqui no canto, né? Mas no canto você está vendo a região do Sudeste Asiático, onde está o Vietnã, tá certo? Essa região que tem uma vasta rede hídrica que tem a nascente aí e os interesses, né? E os interesses, por exemplo, em tomar regiões, uma região de grande interesse para o Paquistão é a região da Caxemira, já foi alvo de guerra, já foi alvo de disputa e continua sendo alvo de disputa até hoje. E essa região que você vai ver aqui no mapa, região de onde sai o rio Hindu, que vai atravessar o Paquistão, e essa região é uma região extremamente seca. Então quem controla essas nascentes, quem controla esses rios, tem uma força muito grande. Eu queria terminar fazendo um comentário sobre isso. É por isso que a China teve tanto interesse em dominar o Planalto do Tibete. O Tibete era para ser um país independente, governado por Dalai Lama, né? Um país budista. Mas a China não abriu mão, a China tomou aquela região, e o motivo da China tomar aquela região é porque a China tem interesses principalmente na questão geopolítica da água, porque ali nascem os principais rios que vão em direção à China, e a China tinha vontade de controlar essas nascentes, tá? Gente, eu vou ficando por aqui, valeu, um abraço!